Nós vamos continuar, a não ser que vocês que estavam na aula passada ou que assistiram a aula mesmo não estando, assistiram aí pelo vídeo, né? Tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que queira agora já compartilhar e a gente já pega aqui, a partir dela a gente já dá continuidade. Eu queria comentar que eu gostei muito quando você citou Jesus em cada livro. Ah, interessante, né? Legal. Muito show. Só pra gente entender que de fato... Eu tava tentando escrever várias coisas. Eu também, vocês então façam o seguinte, me lembrem lá no WhatsApp, que aí eu compartilho digitalizado lá, tá? Me lembrem, mas tem que lembrar que vocês sabem que descer as escadas aqui, pisei no buraco assim que a cabeça balançou e esqueço tudo, né? Então me lembrem disso, tá? É interessante, eu trouxe isso para vocês para mostrar de fato que Jesus, ele é o tema central da Bíblia, que toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele pretende de fato, né, apontar para Jesus, mostrar Jesus. E ele vem aparecendo naquilo que a gente chama de tipologia, sombras, figuras, né? Até alguns entendem que, por exemplo, o anjo que aparece a Josué, lá no capítulo 5, me parece, né, do livro de Josué, aquilo é uma cristofania, né, uma manifestação de Cristo, alguns entendem, né? Em outras passagens mais, eles entendem que é Jesus, a pessoa de Jesus se manifestando de algumas maneiras, lá no Antigo Testamento, né? Alguns pensam isso e não é tão estranho não. Mas a questão é, amados, o objetivo da Bíblia é de fato nos apresentar Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador, né? Como o próprio Deus, como a gente falou na semana passada, que isso que faz toda a diferença, ou seja, confessar Cristo, confessar Jesus como Deus. E o confessar, porque muitas vezes a gente fala as coisas, mas elas ficam muito soltas, né, no ar. Por exemplo, assim, tem que crer em Cristo para ser salvo. Tá, mas o que significa crer em Cristo? É uma concordância mental apenas? Não, a fé bíblica, ela é uma prática daquilo que se professa. Então, crer em Cristo é sinônimo de viver como Cristo propôs viver. E como a gente sabe como Cristo propôs viver? Pelo que Ele ensinou e por aquilo que Ele mesmo exemplificou pela sua vida. Então é interessante assim, que não a Bíblia, a revelação de Deus, não é só um ensino, uma narrativa que traz um ensino, uma pedagogia. Trouxe uma pessoa como modelo a ser imitado, né? Então assim, como a gente sabe como o ser humano deve viver? Quem é o ser humano para nós que deve ser assim espelhado? Porque a gente precisa de pessoas, né? Para que a gente... O ser humano é assim, ele vive por exemplo, ele precisa, desde a infância, ele vai repetindo comportamento. Claro que o Evangelho não propõe comportamentos apenas. Os comportamentos eles precisam vir com o entendimento, né? Senão é um adestramento religioso. Tipo aquele negócio, você tem que fazer isso e isso, a pessoa faz. Aí você fala, por que você faz isso? Não sei, eu só sei que é assim. É a teologia do Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Então o Evangelho não é esse adestramento de comportamento pelo comportamento, e sim a partir de uma natureza, de uma compreensão, porque a fé bíblica ela parte de um entendimento, de uma compreensão, e ela precisa ser praticada a partir de um esclarecimento, que é chamada metanoia, né? A expansão da mente, a conversão propriamente dita, o arrependimento de compreensão, né? O Romanos 12, verso 1 e 2, vocês lembram desse texto? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, pode citá-lo então, por gentileza? Não vos conformeis deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Posso entender. Experimenteis, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso, exato. Esse é o 2, eu acho, né? Sei lá. Mas não, tá? Parabéns, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Acho que não foi essa parte, não. Foi esse comecinho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, verso 2, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, olha que coisa interessante, né? O texto no original lá traz essa palavra tão famosa que as pessoas usam bastante, que é a metanoia, é a expansão de entendimento. Albert Einstein, ele disse o seguinte, que uma mente expandida, ela jamais voltará para o seu estado anterior.
né? Ou seja, quando o Evangelho transforma esse entendimento, quando expande a nossa mente, né? Fazendo-nos enxergar aquilo que só o Evangelho nos traz, né? Que é a iluminação de Deus, a sua natureza, da nossa condição, do mundo, do propósito, enfim, de tudo. O Evangelho nos traz luz para a vida, né? Exato, porque antes conhecereis a verdade nos libertará, né? Verdade, liberdade e conhecimento, né? As três, o que o ser humano mais pode ter de contato profundo está aí nesse versículo: conhecimento, liberdade e verdade. Olha que coisa interessante. E aí a questão o Evangelho, ele nos traz então todos esses recursos, essa condição de entendimento que não seria possível de outra maneira, a não ser pela revelação de Deus e a partir de Cristo. Então todo o Antigo Testamento, por exemplo, aponta para Cristo. Todo o Novo Testamento orbita em torno de Cristo. Cristo é o objeto da nossa vida. Cristo é o ser humano como o ser humano deve ser. Em Cristo, né, há a síntese dos dois paradigmas, né? Deus e o homem. Então a gente costuma dizer o seguinte: Jesus era Deus como o era e o ser humano como deveria ser. Queremos conhecer Deus? Olhamos para Jesus. Queremos saber como o ser humano deve ser, porque nós não temos um parâmetro humano para isso. Nossos pais, por mais esforçados que fossem, né, que são, nossos líderes, enfim, os seres humanos que nós tínhamos, que nós temos, que nós teremos, eles ainda serão insuficientes para sabermos como o ser humano deve ser. Mas Jesus é o ser humano como o ser humano deve ser. Adão não foi, por exemplo. Não deu conta. O Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, o Moisés, o Josué, os trocentos juízes, o Davi, não, né? Paulo, Pedro, não, ninguém desses. Todos eles são seres humanos corrompidos. Agora Jesus sim. Então assim, amados, muitas vezes a gente vê em uma disposição idólatra natural do ser humano corrompido de buscar pessoas para colocá-las como sendo de fato aquele a que deve ser imitado. Não tem nenhum. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque na nossa nação isso é feito assim, de uma maneira muito explícita, né? As pessoas idolatram os líderes religiosos, as figuras, chamam até de ídolos, né? Artistas, enfim, as pessoas são admiradas. Admirar pessoas está tranquilo, não tem nenhum problema, né? Imitar essas pessoas não tem problema desde que elas imitem Cristo. Como Paulo disse: vocês sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós imitamos as pessoas nas suas virtudes quando elas imitam Cristo. Então não é ela o paradigma final, não é o modelo final, né? Ela precisa apontar a Cristo, mas eu preciso olhar para Jesus nesse sentido aí de que Ele é o nosso paradigma final. Capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse. Eu vou narrar alguns trechos aqui, mas são esses dois capítulos. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. O capítulo 4 vai nos falar mais ou menos assim: que Deus estava sentado num alto e sublime trono, né? Havia arcos sobre sua cabeça, aquela coisa toda, e os anjos voavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. A Ele seja dada a glória, a honra, o louvor, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos, porque Tu criaste todas as coisas e elas foram criadas porque o Senhor criou. A gente vê nesse capítulo 4 os anjos, os seres angelicais, toda a criação, tudo louvando a Deus, a Trindade, ou seja, o próprio Jesus, pelo fato dele ser criador. Então Jesus é criador. Nós já vimos isso em Colossenses, não foi? Capítulo 1, verso 15, 16, vocês lembram? Que nós lemos esse texto? Não lembram? Talvez eu não li, eu não sei, eu só estou perguntando. Vocês me ajudem aí. Eu não lembro. Eu já li algum dia da minha vida, eu lembro. Mas eu não sei. Colossenses capítulo 1, verso 15, 16, que vai falar da divindade de Cristo. O livro, a carta de Paulo aos Colossenses, o tema é a divindade de Cristo, tá, irmãos? Então, se vocês querem de fato ter textos bíblicos de informação, né, mais específica sobre a divindade de Cristo, leia a carta aos Colossenses. O tema é isso: soberania de Cristo, divindade de Cristo, tá?
Então, capítulo 1, por exemplo, versos 15 e 16, vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades, principados. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Né? Capítulo 2, verso 9, se não me falha a memória, diz que em Cristo, aliás, o próprio capítulo 2, acho que é verso 4, vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros dos mistérios de Deus. Né? O verso 9 vai dizer que em Cristo, corporalmente, estava a plenitude da divindade. Olha que coisa interessante. Então a gente vê aqui que Jesus, ele é criador, ele não é criado, como nós falamos na semana passada. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas não criado, porque ele é criador, não é? Então o capítulo 4 de Apocalipse vai falar que Jesus é criador. E por esse motivo, ele é digno de adoração. O capítulo 5, na continuidade da visão, né, onde João vê toda aquela maravilha do céu por dentro, né, como diz o pentecostal, né, Deus quer te mostrar o céu por dentro, aquela coisa toda. E aí ele vê, né, um rolo por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aquilo é a representação, a gente vai começar depois da manhã, o curso de Apocalipse. Estamos fazendo um comercial aqui no meio do curso. Né? Vamos começar se Deus quiser. Então o capítulo 5 vai mostrar esse rolo selado com 7 selos. Ali fala sobre toda a revelação do final dos tempos, naquele rolo que está escrito. Depois o Apocalipse vai detalhando isso, né? Os 7 selos, os 7 trombetas, as 7 taças, enfim. Mas a questão é, então João vê tudo aquilo e aí ele ouve uma voz dizendo assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E João começa a chorar muitíssimo, copiosamente, porque ele ouve e ele entende, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra não há ninguém digno, ninguém. Olha só, como eu estava falando aqui, quem poderia ser uma pessoa a ser, né, imitada de uma forma última? Quem poderia ser tão santo? Quem poderia ser uma pessoa assim, que Deus fala assim, eu me agrado dele? Não houve nenhum, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, nem quem já está no céu, e nem seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, ou qualquer tipo de seres que possa haver lá, né? Nem na terra, o que estava vivendo naquela ocasião, os imperadores, os sábios, aquela coisa toda, os líderes, nem embaixo da terra, todos aqueles que tinham passado pela história humana, todas as figuras fantásticas da humanidade, nenhum deles era digno de abrir o livro e desatar esses 7 selos. E aí alguém vem e diz assim: mas aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí quando João ouve isso, ele olha para o lado e vê um cordeiro com marcas que tinha sido morto. Olha que coisa interessante. Então por que é falado que Jesus é o leão, mas quando João olha é um cordeiro? Isso fica para o curso de quarta-feira. Mas brincadeiras à parte, na continuidade do capítulo 5, começa novamente, após esse momento, os seres angelicais, né, adorarem e dizendo: digno é, Senhor, de receber a honra, o louvor, a glória pelos séculos dos séculos, porque pelo teu sangue compraste homens para Deus, de todo povo, tribo, língua e nação. Então Jesus é adorado por ser resgatador da sua própria criação, que se perdeu, ele manteve e agora ele resgata. Então Jesus é criador e é resgatador da sua própria criação. São 2 motivos suficientes para nós adorarmos a Deus o resto da vida: porque Ele é nosso criador e porque Ele é nosso salvador. Não é mais de nada. Se nós compreendêssemos essa realidade, nós adoraríamos a Jesus, né, por esses 2 motivos. Não é suficiente. Ele é criador, Ele é digno. Ele é nosso salvador, Ele também é digno de adoração. Só isso basta, né? Mas vamos lá. Então Jesus é o Deus Criador e Jesus é o Deus Salvador. Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao 16, é bem interessante esse texto aqui, porque ele vai falar do aspecto de Jesus como sendo esse que vem no final dos tempos, né, na história humana. Então aqui a gente já viu, né? Já vê e já viu também que Jesus, ele morreu como homem lá 2000 anos atrás aproximadamente, na Palestina, só que ele ressuscitou e está vivo no céu e virá para buscar a sua igreja e para dar cabo a toda injustiça e maldade da história humana e julgar justamente os maus no fim da história.
Depois disso, vocês podiam falar glória a Deus. Verso 11, mas 16, diz assim: viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, está escrito o nome, esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Então aqui a gente vê Jesus, amados, como sendo de fato aquele que virá no final da história humana para fazer aquilo que ele disse que ia fazer, né? Que é o próprio Deus, que disse que ia julgar todas as nações, e que Jesus, eu não vejo Jesus em momento algum, amados, em momento algum do seu ministério, com todas as perseguições, tribulações, dificuldades, apavorado. Jesus tranquilíssimo. Se tem uma característica que Jesus tem, é de mansidão. Ele mesmo disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Os discípulos desesperados, o barquinho vai virar, aquela coisa toda, as ondas pegando, e Jesus como Jesus estava? Dormindo no travesseiro, tranquilo, sossegado. E os discípulos apavorados: Senhor, o Senhor não se importa com a gente vai morrer nesse negócio. Jesus ali acorda. Esse homem, chamado homem búbio, né? Pouca fé, né? Vocês não têm fé, então Jesus nunca teve assim um momento de descontrole. Quando foram prendê-lo, por exemplo, aquela multidão à noite, os discípulos apavorados, Pedrão saca da espada, vai torar o homem no meio, erra, pega só a orelha. Jesus: que isso? Mete a tua espada na maninha. Não é assim não. Jesus vai lá com toda a calma, faz o que faz, acalma tudo. Vocês vieram me prender, estou aqui, pode me prender. Então a gente percebe Jesus sempre no domínio de todas as situações. Não há nada que oprima Jesus, não há fúria infernal, não há poder demoníaco, não há poder bélico, militar, intelectual, não há nações, não há poderosos do mundo, né, que ameace Jesus. Quem que matou Jesus? Um hino vai dizer: os nossos pecados. Mentira, nem os nossos pecados tinham poder para matar Jesus. Satanás, Roma, judeus, quem matou Jesus? Ele disse: ninguém tem poder para me matar, eu mesmo entrego a minha vida para depois tornar a tomá-la, não é? Aí chega a morte, Atos 2:24, para pegar Jesus. Aí a Bíblia diz que as ânsias da morte tiveram que soltá-lo, porque Jesus é tão vida que a morte não dá conta dele. Então a própria morte teve que soltar Jesus. Levou todo mundo, como eu disse, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo foi arrastado pela morte. Mas na vez de Jesus não, porque ele é o autor da vida. Ele está para além de tudo isso. É o próprio Deus, tá? Então não há essa ideia de que Jesus está brigando com o diabo, disputando coisa nenhuma. Não há um reino paralelo. Ele é soberano, ele é Senhor, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós lemos aqui. Ele é a palavra de Deus, que julga e peleja com justiça, né? Ele é Senhor, ele é soberano, ele é o próprio Deus. Inclusive, ele garantiu à sua igreja o triunfo. Então a gente muitas vezes não entende quem é o nosso Senhor Jesus. A gente não entende quem é o Senhor da igreja e fica demasiadamente preocupado com perseguições e com os desmandos e os desvios da igreja. Mas Jesus está muito tranquilo, porque ele é aquele que dá conta de salvar a sua igreja, de manter essa igreja salva ao longo da história e de levá-la para a eternidade. Ele é o triunfante sobre tudo e sobre todos, né? Jesus é aquele que Paulo disse assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem mesmo o seu próprio Filho não poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem, pois, os condenará, se foi Cristo que morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós?
Porque nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos levados como ovelhas todos os dias para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem criatura algum poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amados. Então Jesus, Ele é Deus. Nós temos que ter tranquilidade e segurança em Jesus, né? Porque Ele é quem Ele é. Então nós falamos sobre a natureza de Jesus, homem. Não, eu não falei, eu acho, não enfatizei, né? Eu falei mais da questão divina de Jesus, mas existe um aspecto humano de Jesus que eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque ele se identificou de tal forma. Jesus precisava ser batizado? Por que foi? O próprio João Batista disse, né? Senhor, é eu que preciso ir a ti, o Senhor vem a mim. Senhor, faz só por agora, vamos cumprir a justiça de Deus aqui. Ele se identifica com o ser humano no batismo. Então ele assume de fato, né? Jesus, ele se torna um 100% humano. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 2, amados. Hebreus capítulo 2 eu acho muito interessante, porque o autor dos Hebreus aqui, ele dá ênfase nessa questão, né? Jesus, por exemplo, ele não assumiu a descendência lá dos anjos. Veio como, né, o anjo mor. O chefe do Miguel. Não. O capítulo 2 de Hebreus, verso 14 até o 18. Eu acho muito interessante esse ponto aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha, verso 17, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. A gente até talvez vai voltar nesse versículo aqui daqui a pouco, mas extraindo outra verdade aqui. Mas olha que coisa interessante que o autor dos Hebreus ele coloca Jesus como sendo aquele que pode socorrer o ser humano, porque ele se tornou humano. Vocês sabem que Deus, a Trindade, não sabia na pele o que era limitação humana? Ainda que ele fosse onisciente. Não tinha como, é Deus. Como que ele sabe o que é sono? O guarda de Israel que não dorme, pesca, tosqueneja. Como ele sabia o que era abandono, sempre viveu ladeado de seres angelicais, e mesmo antes dos seres angelicais serem criados, ele era a triunidade, era a família, era perfeito, nunca teve solidão. Como ele sabia o que era sede, ele é a própria fonte da água da vida. Como ele sabia o que era, por exemplo, eu falei de fome, de sono, de sede, de abandono, não foi? Solidão, né? Ele sabia, não tinha como saber disso, ele não experimentava isso, porque ele estava no seu estado de glória. Só que uma das pessoas da Trindade decide sair desse estado de perfeição, olha só, se esvaziar dele mesmo, da sua glória, se fazer como nós, homem, achado na forma de servo, aniquilou-se a si mesmo. Que coisa interessante, né, amados? E aí, Jesus, como Deus, não dormia mesmo. Como homem, a gente já viu até com um travesseiro ele preferiu, né? Sentiu cansaço. Como Deus, ele nunca sentiu solidão. Como homem, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Como Deus, ele nunca poderia ser afetado pela questão da traição. Mas como um homem, ele disse: meu amigo íntimo, ele me traiu. Como Deus, ele jamais poderia sentir fome, porque ele não tem necessidade. Mas como homem, ele passou uma provação no deserto. Como Deus, ele também sede jamais passaria. Mas como homem, na cruz do Calvário, ele disse: eu tenho sede. Então olha que coisa interessante, amados. Jesus, ele é essa aglutinação de Deus e homem. Mas o que me chama mais atenção é que esse Deus decidiu ser homem para se identificar com a gente, para ter mais propriedade diante de Deus, como diz Hebreus 7:25, de interceder por nós. Porque uma coisa era essa realidade de Deus ver o homem, né, na sua perfeição, falar:
Não tem como. Vocês merecem o que merecem mesmo. Mas como homem, Jesus, ele leva a humanidade nele. E diante do Pai, ele intercede. E ele intercede da seguinte maneira: Senhor, olha o André lá. Olha o que ele está passando. Eu sei o que é isso. Eu passei lá na terra também. Coisa semelhante. Então, quando a gente ora a Jesus, como sacerdote, que a gente vai ver daqui a pouco, não é um sacerdote que pega a oração aqui, como era no Antigo Testamento. E no seu ofício, né, na sua frieza, na sua técnica, leva aqui a intercessão apenas. Não, ele não leva, ele não intercede, ele nos traz nele e diante do Pai ele intercede. É por isso que Deus, ele contempla as nossas fraquezas com a misericórdia tal, porque ele nos vê em Jesus. Não é que Jesus fala, tá vendo lá, Pai? Não é isso. Jesus fala, ele está aqui, ó, comigo. Filtra nele, né? Deus toma. Carrega nele. Então Jesus é este Deus homem que após a sua ressurreição e ascensão, ele leva a humanidade consigo no céu. Então Jesus não deixou de ser homem no céu. Ele carregou a humanidade aqui com ele. Ele continua sendo Deus e homem. E isso não diminui como Deus. É uma coisa que talvez é difícil de compreender, e é mesmo. Porque o que é fácil compreender em Cristo Jesus na nossa limitação? Até parece uma beira de uma heresia do que eu estou falando. Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Oi? A sabedoria de Deus é loucura. Mas, por exemplo, que eu falei lá em Apocalipse capítulo 5, né? Acho que é o verso 5, alguma coisa assim, que Jesus, ele é visto como um cordeiro que tinha as marcas da ressurreição, que tinha as feridas dele. Então, olha só, Jesus carrega hoje, na eternidade, as marcas da crucificação. Zacarias vai falar isso no capítulo 3, verso 7 também. Quando Jesus vier lá no final da história humana, né, para socorrer os judeus lá na última batalha do Armagedon, então os judeus vão vê-lo e vão perguntar, e Zacarias fala, Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? Então olha só, o texto vai dizendo que ele virá e continuará com as suas marcas. Como ele ressuscitou e mostrou lá para os discípulos, está aqui, está tudo certo aqui, Judas. Judas não, Tomé, põe o dedo aqui, ó, a ferida está aqui, permanece, mesmo ressurreto. Né? E aí os judeus perguntarão, Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai responder assim, o texto diz, essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Nessa hora todos os judeus reconhecerão que ele é de fato o Messias que foi crucificado lá e glorificarão a ele como Deus, né? Enfim, mas é isso aí, amados, e a gente tenta encerrar essa parte aqui da natureza de Cristo, tá? Deus e homem. Ofício de Cristo. Alguma pergunta, aliás, até aqui? Está tão gostoso, né? Diga, meu amado. Sobre o fato de não há uma batalha de Cristo com o diabo e Satanás, como podemos dizer. Mas eu creio com Jesus, não tem briga, né? Não tem como eu brigar com Jesus. Mas sim, se nós temos que buscar Cristo para nós vencer o mal, isso que não quer em nós. Tipo, nós quando buscamos Jesus, nós acendemos uma luz. E essa luz ilumina todo o escuridão. Quando nós estamos no mundo, nós não estamos em Cristo. E quando a gente aceitamos Cristo, a gente travamos uma batalha. Assim como em Efésios 6:10 fala. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, isso, mas sim com os principados e potestades. Eu creio que há uma luta. Nossa, contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo. Sim, nossa, fato, né? Eu digo em relação a Jesus. Não há essa ideia de que Jesus está em batalha, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Essa batalha, aliás, Jesus é aquele, quando a gente estuda de fato o Apocalipse, capítulo 6 ali, por exemplo, alguns pensam que ali é Jesus, não é, ali é o anticristo. Né? Então a gente faz até esse paralelo, o capítulo 19 e o capítulo 6. Então, capítulo 6 o anticristo, capítulo 19 o próprio Cristo. Quando a gente estuda mais detalhadamente o capítulo 19, que eu li por cima aqui, a gente vai ver nos símbolos, né, que se apresentam, e Jesus, como tendo muitos diademas, isso representa que ele tem muitas coroas, porque ele nunca perdeu uma única batalha desde todo sempre. Então ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Né? Ele é o próprio Deus.
Então quando a gente fala assim, ó, Jesus não está em batalha, porque a batalha é quando você vai tentar um triunfo, uma vitória sobre o inimigo. E Jesus não há essa tentativa, porque ele já é vencedor desde sempre, ele é o próprio Deus, não é? Então Deus não está se digladiando com o império das trevas. Ele é Deus sobre tudo e sobre tudo, ele é soberano. Não há possibilidade nenhuma do diabo ter qualquer tipo de... A questão do diabo é com a gente. Então o problema é nosso, no sentido de que, né, é a gente que tem as dificuldades, as batalhas, as lutas e tal, e as limitações inclusive, porque os seres espirituais, que são esses anjos, em todos os sentidos, eles são superiores a nós. E nós não daríamos conta, o demôniozinho menorzinho, o anão demônio, o franzino demônio, né? Que houvesse, ainda seria muito mais, em todos os sentidos, superior a nós. Então a dificuldade de batalha é nossa. Quando a gente vê no capítulo 19, verso 11, algumas características de Jesus, ele vem sozinho, a gente vê no texto, né? A igreja fica no ar. Ele vem, aliás, e a igreja tem é interessante assim, que todos os uniformes do exército do mundo são camuflados de cor escura, tem nossos motivos, né? Só o exército de Cristo, todos com vinho fino, branco, puro. E eles não entram em batalha. Jesus, ele entra na batalha sozinho. Ele não precisa de ninguém, nem de nada. E tem uma coisa, Jesus, ele não usa do seu poder, é só da sua fala. Um sopro da sua boca, ele destrói todo o império, toda a força satânica, demoníaca e cósmica contra ele que houver. Não é na fala, na declaração. Como ele disse, haja, ouve. Quando o nosso pastor falou ontem alguma coisa aqui na pregação, né? E lá quando foram prender Jesus, nós vamos prender aqui. Vocês estão procurando quem? Eu? Sou eu mesmo. Todo mundo cai aqui. Então, né, ali talvez eu sou. Desculpa aí, rapaziada, eu falei como Deus agora. Eu sou. Vou começar a falar como homem de novo aqui, né? Porque, brincadeiras à parte, então assim, quando eu digo assim, Jesus não tem uma batalha, Jesus não está nessa disputa, ele é Senhor, ele traçou a história, decretou, determinou, ele é absoluto, é soberano desde o começo, ele já decretou o fim. E o diabo pode se debater. O querer dele é nos condenar. De quem? Do diabo. Sim, o negócio do diabo é contra nós, porque contra Deus ele não consegue fazer nada, contra a criatura de Deus é que ele se voltou. Porque contra Deus absolutamente nada. E nem contra a igreja ele pode fazer coisa alguma. Porque a igreja ela é militante, ela é triunfante em Cristo. Pelo sangue do Cordeiro nós já vencemos, amados. Também é pastor, que nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exato. Exatamente. Então assim, a gente precisa entender que Jesus, ele edificou uma igreja nele. O grande problema é que a gente confunde movimento religioso, evangélico, protestante, etc e tal, com a igreja de Cristo. A igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. O que vai ruim das pernas é o movimento religioso. São coisas distintas, não é, amado? Então, tipo assim, a igreja de Jesus, ele está conduzindo a igreja santa, sem mácula, irrepreensível, triunfante, sobre tudo, sobre todos na história. Vem como uma noiva ao encontro do seu noivo naquele passo cadenciado, na música nupcial, aquela... E Jesus esperando lá, e a igreja está indo, na história já há 2000 anos, tentam parar de todas as formas, está tudo certo, Jesus está conduzindo em todos esses bastidores, que a gente vê tudo convulsionando, nossa, o negócio está ruim. Não, a igreja de Cristo não, o que está são os religiosos, infelizmente os testemunhos são ruins, né? Mas aí não tem nada a ver com a igreja de Jesus, tem a ver com o joio que Jesus diz, que está misturado com trigo lá, enfim, mas essa é a questão, né? Mas Jesus não, está tudo certo. Ofícios de Cristo. Ofícios, então a gente vai falar sobre os ofícios de Cristo, tá? Na época do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Essas eram as 3 classes que havia: o profeta, o sacerdote e o rei, né? O profeta era a voz de Deus para com o povo, para exortar, edificar e consolar. Então o profeta era a boca de Deus falando com o povo, né? Profeta, aquele que fala em nome de Deus, é a voz de Deus para com o povo, para exortar, para edificar e para consolar. Geralmente era mais para exortar. O negócio não é fácil, não. Tinha o sacerdote, a segunda figura do Antigo Testamento, né? O segundo ofício do Antigo Testamento.
era a necessidade do povo para com Deus, né? Para saber sua vontade e confessar seus pecados. Era o inverso do sacerdote. O sacerdote era a voz de Deus falando com o povo, o profeta era a voz de Deus falando com o povo, e o sacerdote era a voz do povo falando com Deus. Então a gente vê aqui, né, as pontes partindo de pontos diferentes, tá? E o rei era o governo de Deus sobre o povo, ou deveria ser, né? Quando o rei foi estabelecido, ele deveria representar Deus no sentido do governo, conduzir o povo nessa questão mais humana, administrativa, de nação, enfim, ele deveria representar Deus. Isso também parece que não teve jeito, não foi, né? O profeta, o Messias seria um profeta, eu estou falando do profeta, né? O Messias seria um profeta para iluminar as nações e o próprio Israel. Isaías capítulo 42, versículos de número 1, vou pegar alguns textos aqui. Isaías 42, verso 1, falando do profeta. E Jesus, como de fato, tendo os três, em Jesus, amados, em Jesus, havia os três ofícios, tá? Isso, deixa eu ver, Samuel era profeta, era juiz e sacerdote. Então olha só, o juiz aqui ele equivale a não equivale, né? Mas a gente poderia assemelhar ao rei, tá? Porque o juiz na época era um governo local, né? Mas eram três ofícios distintos. Então em Samuel a gente vê isso muito raro, uma pessoa exercendo esses três ofícios: sacerdote, juiz, né? E profeta, tá? Mas em Jesus isso tudo é reunido de uma maneira plena, né? Isaías capítulo de número 42, versículo de número 1. Se eu achar, eu leio para vocês. 42 e 1. Eis que o meu servo, a quem sustém o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Marcos capítulo 6, verso 15. Vamos ler os textos e a gente depois comenta. Marcos 6, Novo Testamento, versos de número 15. 6 e 15 de Marcos. 6 e 15 de Marcos. Diz assim, pelo menos na minha versão: outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. João 4,19, muito conhecido, né? Só vou dar o versículo aqui para vocês anotarem aí. Mas a mulher samaritana disse, vejo que és profeta. Então você é um profeta. Ainda no Evangelho de João, só que o capítulo 6, verso de número 14, diz assim: vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então Jesus como sendo o profeta, ou seja, aquele que falava em nome de Deus e as palavras de Deus. Ele é o profeta, ele é aquele que revela a vontade de Deus. Então Jesus exerceu esse ofício de profeta, tá? A diferença de Jesus para os outros profetas é que Jesus, ele não só profetizava, ele era a própria profecia, o cumprimento da profecia, né? Então há essa grande diferença em relação aos outros profetas. Os outros profetas eram perfeitos, inclusive. Jesus não. Ele era o profeta de Deus, o Messias, aquele que Moisés, lá no Antigo Testamento, disse assim, ó, Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e todo aquele que não ouvir será exterminado do povo de Deus. Olha só, né? Então Jesus é o Messias, esse profeta que todos esperavam. É por isso que alguns falam, não, ele é um dos profetas. Não, estava um erro aí, ele não era um dos profetas. Aí aqui no capítulo 6, ele é reconhecido, esse é o profeta que havia de vir ao mundo, tá? Então ele é a própria voz de Deus. Jesus como profeta pregou a salvação, né? Isaías capítulo 61, verso 1 e 3, depois a gente faz o link com o Novo Testamento, nós vamos lá em Isaías, novamente Isaías 61, 1 e 3. Esse texto para mim é um texto fantástico, porque ele traz aqui, né, que a gente vai ver depois o cumprimento lá em Lucas, ele traz aqui o que Jesus seria e faria em relação ao profeta.
O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E a gente vê o cumprimento disso em Lucas, né? Capítulo 4, só para a gente ver que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus, vem se cumprindo aqui no Novo Testamento. Um dos cumprimentos é esse aqui, né? Em Lucas 4, verso número 17 e 19. Lucas 4, 17 e 19. Diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É interessante que depois que Jesus lê isso, ele diz assim: isso se cumpre diante dos olhos de vocês. Então ele mesmo diz isso, né? Está se cumprindo, eu sou esse profeta, eu que estou aqui. É interessante, amados, que Jesus, ele prega aqui a salvação. Isaías fez isso ao anunciar Jesus. Mas Jesus aqui, como eu disse, não é só o anúncio, ele é a própria salvação. Ele não fala da boa nova, ele é a própria boa nova. Ele não fala do reino apenas, ele é o próprio reino. Não é só o rei, ele é o reino está nele. É por isso que quem aceita Jesus e tem Jesus está no reino, vive no reino, é salvo, tem a vida eterna. Não são coisas futuras. Quem está em Cristo está em Deus e Deus nele, já tem a salvação, é mais que vencedor, não é condenado, né? Então nós estamos em Cristo. Olha só, Deus está em nós literalmente, porque ele foi chamado do Emanuel, lembra do texto? Deus conosco. Então Jesus é o próprio Deus que habitou entre nós, é o próprio Deus que está em nós, na pessoa do Espírito Santo, é verdade, mas tanto faz. O Pai, o Espírito Santo, Jesus, os três são um na natureza, na essência. E quem tem um tem outro, quem não tem um não tem outro. Quem aceita um, aceita o outro, recebe o outro. Quem rejeita um, rejeita o outro também, né? Então é o próprio Deus aqui, o profeta, mas não o profeta que anuncia, mas ele é a própria mensagem, inclusive dos profetas. O profeta denunciava o presente, né, e revelava o futuro. Lucas 19, 41. Estou falando do ofício do profeta, né? Lucas 19, 41 ao 44. O profeta, o ofício do profeta, ele denunciava o presente e revelava o futuro. Capítulo 19 de Lucas. Esse vento impetuoso do Espírito aqui está. Oh, meu pai, 19, desculpa, 19, 41 e 44. Diz assim o texto: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesse o tempo da tua visitação. Então, como um profeta, Jesus, ele denunciava o presente e o futuro, né? Os pecados, nesse ofício de profeta. Jesus, como profeta, ele anunciou o reino, né? Marcos 1, 14 ao 20, vocês lembram desse texto? Eu já mencionei com vocês aqui algumas vezes. Marcos, capítulo 1, verso número 14 até o 20. Como eu disse, né? Ele é o próprio reino. Ele é aquele que anuncia e ele é o cumprimento do seu próprio anúncio. Ou seja, ele aponta para ele mesmo. Os profetas, ele é, né? Os profetas apontavam para Cristo, né?
Cristo aponta para Ele mesmo. Eu sou. Eu sou. Então, os outros falavam, Ele é. Eles são, eu sou. Sou eu mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a porta, quem entrar por ela entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele ressuscitará, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas, ele é conhecido. Enfim, ele foi dizendo aí. Eu sou a água da vida. Quem bebe do que eu dou nunca mais terá sede, né? Quem compreende essas palavras aí, entende o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Também, nada me faltará, exatamente. Exato. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, né? Mas terá a luz da vida. Enfim, Jesus, ele aponta para ele mesmo. A pregação dele é mostrar quem ele é. Essa é a questão. Que ele é, na verdade, o cumprimento de tudo que as pessoas esperavam como resultado dos escritos do Antigo Testamento. Ele é top! Eu também acho. Alguém disse, Jesus é jóia, o resto é bijuteria. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Enfim, eu não vou ler tudo não, porque aqui ele vai dizendo, vocês venham a mim, aí chama os discípulos, né? Mas o que eu quero destacar aqui são algumas palavras. Ele vem pregando o evangelho, as boas novas, o reino de Deus, e diz: o tempo está cumprido, porque a voz é chegado o reino de Deus e ele está próximo. Eu já falei para vocês que essa ideia, esse termo de próximo, não é que está por vir, não é questão cronológica, é questão de proximidade, de acessibilidade. Então o reino de Deus agora, porque antes não era assim, o reino de Deus estava distante e era uma burocracia infernal para falar com Deus, cheio de rito, lugar certo, jeito certo, oferta certa, sacerdote certo, né? E mesmo assim era uma audiência com o subsecretário de Deus, que vocês sabem, toda a burocracia do Antigo Testamento. Agora Jesus disse: não, quer falar com Deus? Você pode, porque eu sou o próprio Deus, eu te levo a Deus. Aliás, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hebreus capítulo 10, versos 19, 20, 21, 22 e 23, lembra desse texto? Lembra? Então bora lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne, isto é, pelo véu, tendo uma limpa consciência e tal. Mas olha só, o novo e vivo caminho. Então Jesus, ele coloca à disposição e ao acesso de todos os seres humanos o reino de Deus e o próprio Deus. É Ele que traz essa realidade. Jesus é o próprio reino, como eu disse. Ele não só anuncia o reino, mas Ele é aquele que coloca novamente o ser humano em relacionamento. Ele reconcilia, Ele junta os dois, né? Eu acho até que eu já falei isso para vocês em classe. Jesus, Ele pega aqui na mão do homem, da humanidade, e pega na mão de Deus aqui, ó. Porque o que Isaías diz, que nós lemos na aula passada, 59, verso 1 e 2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e o vosso Deus. Havia um abismo aqui no meio. E de fato Deus estava com a mão estendida assim, ó, para pegar o homem. E o homem estava com a mão estendida, mas pelas obras não podia construir essa ponte. E Deus não poderia fazer vistas grossas ao pecado, e havia esse abismo. Mas Jesus é a ponte que liga os dois. É por isso que Ele morre na cruz assim, para pegar aqui na mão de Deus e na mão do homem, e nele reunir os dois, e aí sim ter novamente a reconciliação. Então é em Cristo que nós encontramos Deus. É por Cristo que nós encontramos Deus. E é para Cristo que nós glorificamos a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele na sala de aula. Amém. Glória a Deus. Eu li, acho que alguma coisa aqui, né? Marcos 13 também, eu acho que seria
uma referência para vocês lerem em casa. Tarefa de casa, viu? Tarefa de casa, Marcos 13, leia todo Marcos 13, todo Marcos 13. Aí chegar no verso 24 em diante, e vocês vão falar, eita, e agora? Isso aqui está falando do quê? Aí eu falo escatologia, quarta-feira a gente resolve isso. Jesus, como profeta, predisse o futuro, né? Verso 24 e 25 de Mateus, por exemplo, ele continua falando pelo seu Espírito, por meio da igreja. 14 e 26 de João, por exemplo. 16 e 13 de João. E 1 Coríntios 12 e 10. Estou falando muito rápido, não? Vocês estão notando? Não, esse finalzinho foi assim. Então tudo bem, vamos lá. Jesus, como profeta, predisse o futuro, né? Isso está em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Vocês lembram desses dois capítulos, aí vai ser nítido. Ele continua falando pelo seu Espírito, por meio da igreja. Capítulo 14 de João, verso 26, é uma referência para isso. Olha só, amados, Jesus continua como um profeta, só que agora através da sua igreja. Então a igreja de Jesus, ela tem um ministério profético. Em que sentido? Em denunciar o pecado e a estar falando das boas novas. Esses são os dois aspectos, tá certo? Proféticos da igreja de Cristo, tá? Então Jesus continua por meio da sua igreja. Capítulo 16 de João também, verso 13, e 1 Coríntios 12 e 10, sobre essa questão de que Jesus continua, né? Só que agora pela sua igreja. Eu acho tão interessante isso, amados. Ele é soberano, pode fazer tudo, mas ele nos escolheu para continuar fazendo aquilo que ele começou lá atrás. Então nós somos os Jesuses aqui na terra. Nós somos os pequenos cristos, somos chamados de cristãos. É isso, pequenos cristos. Quando ele fala que vocês falam coisas menores. João lá, né, capítulo 15, eu acho, né? Privilégio. Coisas maiores, em maior escala, maior alcance. Esse é o sentido, né? Então olha só, ele nos enviou como representantes dele, como pequenos cristos mesmo, né? São chamados de cristãos. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos lá em Antioquia da Psídia, capítulo 11, verso 26 de Atos. E vamos falar então sobre sacerdote, tá? Jesus como sacerdote, né? Que é o Messias como sacerdote, foi tanto intercessor como o próprio sacrifício. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que fazia essa ponte, como eu falei, né? Pegava lá a demanda do homem, questão do homem, ia levar até Deus. Então ele fazia a ponte, o sacerdote é a ponte. Só que esse sacerdote do Antigo Testamento, ele também oferecia sacrifício por si, né? Então era um sacerdote que não era sacerdote, assim, tão sacerdote, porque precisava também de um sacerdote. Capítulo 8 de Hebreus, vamos ler alguns textos em Hebreus, na carta aos Hebreus. Então, vamos lá para Hebreus, capítulo 8, primeiramente, verso de número 3. Vai falar agora sobre Jesus como sacerdote. Se vocês querem, de fato, saber mais detalhes sobre a questão de Jesus, tá, em relação a todo o Antigo Testamento, leiam a carta aos Hebreus, toda a carta aos Hebreus. Jesus lá ele é mostrado por esse autor, né, que ninguém sabe exatamente, a sua superioridade. Aliás, deixa eu falar aqui para vocês essa curiosidade, depois a gente continua no versículo aqui, pode ser? Na carta de Hebreus, Jesus é superior em 5 pontos aos anjos, por exemplo. Olha que coisa interessante. Vocês querem anotar essas 5 curiosidades? Não? Jesus é superior aos anjos em 5 pontos. Primeiro, o nome. Os anjos, né, têm o nome de mensageiro e Jesus de filho. Está em Hebreus capítulo 1, verso 4 e 5. Hebreus capítulo 1, verso 4 e 5. Então os anjos são chamados de mensageiros. Anjos. E Jesus é chamado de filho. Esse é o primeiro ponto da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Segundo ponto, os anjos são criaturas. Jesus é criador. Hebreus 1 e 10 vai falar disso. Jesus é o criador. Terceiro ponto de superioridade de Jesus em relação aos anjos. Os anjos são mensageiros a favor da salvação. Hebreus 1 e 14. Jesus, ele é o autor da salvação e o consumador, né? Quarto ponto, os anjos são servos. Jesus é Senhor. Quinto ponto. Sim, espera. Os anjos são servos? Servos? É isso? Os anjos são servos. Jesus, Senhor.
mensageiro a favor e depois o outro. Calma aí, vamos lá. O terceiro ponto, os anjos são mensageiros a favor da salvação, Hebreus 1,14. E Jesus é o autor da salvação, tá? Hebreus 12, né? Não deu o versículo, mas Hebreus 12. O quarto ponto, os anjos são servos e Jesus é Senhor. Quinto e último ponto, os anjos são presentes, mas não onipresentes. Jesus sim, é onipresente. Esses são os 5 pontos. Mas o autor dos Hebreus vai falar também que Jesus, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que a antiga aliança, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que o antigo conselho. Então a carta de Hebreus vai falar de Jesus, né, em comparação com o Antigo Testamento e com tudo que havia, que ele é superior em tudo isso, tá? Inclusive ao ofício sacerdotal. O autor dos Hebreus vai falar assim: Jesus, ele veio de uma linhagem que nunca se ouviu que havia sacerdote. O sacerdote não via da tribo de Levi? Então Jesus vem da tribo de Judá. Jesus, porque o sacerdócio levítico tinha lá, né, Arão, Levi e tal, então toda uma genealogia. Jesus não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele é de outra ordem sacerdotal, que é a ordem de Melquisedeque. Eu sempre quis entender. Exato, é isso. Ele foge de todo, né, padrão, de todo esse enquadramento. Ele está para além, ele é antes de todas essas coisas. Ele é superior a todas essas coisas. Mudando-se o sacerdócio, muda-se logo a lei. É por isso que Jesus muda toda a lógica da lei, toda a exigência da lei. Não há mais essa necessidade de todos aqueles rituais que eu falei, burocrático, aquela coisa toda, né? Em Jesus tudo isso é resolvido, porque ele não é só o sacerdote, mas ele é o sacrifício. Porque o sacerdote tinha que ter um sacrifício de alguém, e alguém tinha que ter um sacrifício que nunca poderia tirar pecados. Era um paliativo. Vocês sabem o que é um paliativo, né? Tem efeito momentâneo. Nossa, não resolvia nada. Era dor de dente que dava na madrugada e a gente colocava lá 1 minuto, xilocaína, no desespero álcool, sei lá o que mais colocava, né? E tal, mas não resolvia. Era um paliativo, porque não tratava de fato a inflamação, a cárie, aquela coisa toda, né? E às vezes tinha que arrancar, que não dava mais jeito, tinha apodrecido de tal maneira, se corrompido, o pecado já tinha envolvido o dente. Jesus não, é aquele que resolve nele mesmo, porque ele não só recebe o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. Ele resolve tudo isso. É o que diz aqui o Hebreus 8:3, por exemplo, né? Que eu ia ler, não vou. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário, que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Então vamos na comparação do sacerdócio do Antigo Testamento para Jesus. O capítulo 10, verso 10, olha só que coisa interessante. 10 e 10 de Hebreus. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação é o sacrifício de um corpo, tá? Do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, uma única vez. Veja só. Aliás, vamos ler mais o 11, 12, 13 e 14, né? Eu li só o 10 aqui, ó. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, ou seja, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oblação, um sacrifício, né, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A gente volta em Hebreus, mais no capítulo 7, verso de número 25. É muito interessante porque aqui diz o seguinte: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus, ele continua intercedendo por nós na eternidade, amados. Capítulo 4 de Hebreus, verso 14, 15 e 16. Capítulo 4 de Hebreus, verso 14, 15 e 16. Olha que coisa interessante. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pode socorrer aqueles que se achegam a ele.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que o texto está dizendo é aquilo que eu falei para vocês. O sumo sacerdote não se compadecia de ninguém, era um oficial da religião. Nem tinha como trazer em si toda a carga emocional e a culpa de pecado das pessoas. Já pensou um sacerdote, como muitas vezes quiseram fazer no sacerdócio católico, onde o padre ficava absorvendo o pecado naquele confessionário desgraçado, confissão auricular, e os caras ficavam doidos? Como que o ser humano pode abarcar em si as questões existenciais e emocionais de tantos outros seres humanos e não ser afetado por isso de uma maneira a prejudicar a sua própria vida? Mas Jesus não. Ele pode se compadecer porque ele tem essa condição, essa estrutura psicológica, espiritual, física, intelectual e de tudo que mais pode abarcar. Ele tem essa capacidade nele, ele absorve tudo. Ele pode se compadecer com essa propriedade que nós falamos, porque ele passou e sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Então, quando a gente fala, Jesus, eu estou passando essa situação aqui que eu fui traído por gente que eu amo. Eu disse assim, não tem problema, eu também fui. Eu tenho compaixão de você. Eu me solidarizo com você. E vamos junto até o Pai, aqui até a Trindade, porque nós vamos resolver isso em nós. E eu vou chorar por você. Jesus não só intercede, ele chora conosco, por nós e em nós, amados. E aqui o texto vai dizer que aquele que se achega a ele, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que a gente possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por quê? Porque o nosso sacerdote, ele não é um Deus distante, ele é um Deus que se aproximou de tal maneira que assumiu nele as nossas limitações. E Jesus, ele entende perfeitamente, ele não justifica o pecado humano, mas ele sabe o que é passar na pele e ter as limitações. A diferença dele é que ele não pecou, né? Mas quem sofre, amados, tem muito mais propriedade de se compadecer do outro. É por isso que crente bom, pastor bom, discipulador bom, mentor bom, profissional bom, é aquele que sofreu na vida. Quanto mais sofrimento, mais sensibilidade e capacidade humana para entender o outro. A gente chama de empatia. Agora esses aí que não sofreram muita coisa na vida, aí eles sabem falar o que é para o outro fazer, porque é fácil. Mandar o outro fazer, citar texto bíblico. A gente falou isso em aconselhamento, né? Pastoral, lembra? A gente enfatizou essas questões. Então Jesus é esse que consegue fazer tudo isso. Bom, tem moral. Tem o